nós sabemos que há o poder da fé. A fé remove montanhas. A fé faz coisas magníficas, maravilhosas, como temos visto na nossa vida, como temos visto, como a Bíblia relata, e enfim. Mas o que não se pode desprezar é o tipo de fé que funciona. Porque existe a fé natural, que é inerente a todo ser humano. Todo mundo precisa de fé, a fé natural. O médico precisa de ter fé nos seus conhecimentos para que ele possa aplicá-los e ajudar o paciente. O paciente, por sua vez, precisa da fé no médico para que ele possa ajudá-lo. Porque se o paciente não crê em determinado médico, então aquele médico, por mais capaz que seja, ele não pode ajudá-lo. Não é verdade? É ou não é? Mas a fé se aplica a cada momento da nossa vida sem se perceber disso. Então a fé faz parte da vida. Ninguém estuda se não tiver fé que depois de formado vai conquistar os seus frutos. Então a fé é preciso, é inerente à própria vida. Mas nós estamos falando num tipo de fé natural, que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a fé bíblica. A fé natural não tem nada a ver com a fé bíblica. E muita gente confunde a fé natural com a fé bíblica, a fé do Espírito, que vem de Deus. A fé que vem de Deus, essa nem todos têm, infelizmente. A fé que vem de Deus é a fé chamada sobrenatural. Ela está acima da fé natural. A fé natural, o sujeito precisa ver para crer. Mas a fé sobrenatural, o sujeito crê primeiro para depois ver. Então, você vê que a fé natural não atende aos problemas espirituais. Para resolver o problema espiritual, só com Deus. E para estar com Deus, para você se conectar com Deus, você tem que fazer uso da fé sobrenatural. A fé sobrenatural, a fé bíblica, a fé cristã, a fé pura, a fé sincera, não a fé religiosa. Nós estamos tratando da fé pura, aquela pureza de fé, aquela sinceridade verdadeira do coração. Então a pessoa, quando tem um problema espiritual e deseja resolvê-lo, ela tem que apelar para essa fé sobrenatural, porque a fé é a única conexão entre o ser humano e Deus. A fé sobrenatural é a única ponte entre o mundo físico que nós vivemos, o mundo material, materialista, e o mundo espiritual. A fé sobrenatural. E essa fé, essa ponte, só com Deus. Para você ter essa ponte, esse caminho para chegar a Deus, você tem que ser pequenininho, você tem que ser como uma criança. Jesus pegou uma criança, ela disse: quem não recebeu o reino de Deus como essa criança, de maneira nenhuma entrará nele. A sua capacidade intelectual, seus conhecimentos, seus diplomas, seus PhDs, não servem para nada
não influenciam em nada, não ajudam em nada com respeito à fé, esse tipo de fé. Porque essa fé só é dada às pessoas humildes de coração. Quando eu digo humilde, não estou me referindo a pobre. Não tem nada a ver uma coisa pobreza com a humildade. Eu estou me referindo à humildade de uma criança. Uma criança é uma criança. A criança aceita, recebe de bom grado aquilo que lhe dá. Não é assim? É ou não é? Qual é a beleza da criança? Onde está a beleza das crianças? Na sua inocência, na sua infantilidade. Aí está a grandeza das crianças. E é assim que nós temos que ser para que cheguemos a alcançar essa fé que faz-nos chegar a Deus. Você tem que ser como uma criança. Se você não for como uma criança, quer dizer, humilde, para aceitar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, para buscar abrigo, auxílio, ajuda. Não ler a palavra de Deus para julgá-la, para dizer, ó, isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Não. Se você pensa, se você lê a Bíblia assim, você está perdendo o seu tempo. Para que você possa tirar proveito da leitura bíblica, você tem que ler a Bíblia como se fosse uma criança, receber a palavra de Deus como ela é, simples, para que então venha nascer em você a fé que agrada a Deus e que torna possível o impossível e que faz remover a montanha da sua vida. Eu estou falando de uma fé prática. Eu não estou falando a respeito de uma tradição religiosa. Eu não estou me referindo a uma fé emotiva ou sensacionalista. Eu estou me referindo a uma fé inteligente. Uma fé que você usa, você é obrigado a usar a inteligência. Não o coração, a inteligência. Você lê a Bíblia e a palavra de Deus você recebe com o coração humilde. E então começa a nascer em você a fé que faz de você uma pessoa fraca num gigante, num invencível. Pela fé. Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Essa é o beabá da fé. Não é pela sua prática religiosa que você vai conquistar a Deus ou vai agradar a Deus, mas pela sua prática da palavra de Deus, pela obediência à palavra de Deus. Amém, pessoal? Quando você obedece, quando você segue a palavra de Deus, como uma criança, então nasce em você o Espírito Santo, que zela pela palavra. Ele coloca em você a fé que vai fazer de você um vitorioso, um conquistador. Ele vai lhe dar a fé para que você venha realizar o milagre na sua vida. Com Deus não existe sorte. Com Deus existe sim, se você obedece a palavra, você então coloca-se na condição de merecedor daquilo que a palavra promete.
Você que está vivendo problemas, dificuldades, porque essa é a situação das pessoas. Enfrentando problemas em casa, problemas caseiros, problemas no trabalho, profissionais, problemas econômicos, problemas de saúde, problemas mil. A cada momento a gente está enfrentando problemas, a cada instante a gente está enfrentando gigantes. Não é verdade? É ou não é? Como é que você, bispo, como é que eu vou resolver o meu problema? Você quer resposta. Você quer muito mais do que ouvir boas palavras, muito mais do que cantar um belo hino. Você quer muito mais do que um bom conselho. Você quer a prática. Olha, eu estou com um problema e eu preciso de solução. Então, minha amiga, meu amigo, você tem que começar com a fé. Não são as doutrinas bíblicas, não são os cânticos, não são os louvores que vão resolver o problema seu. O seu problema só se resolve com a fé. Você tem que agir a sua fé. Se você tem essa fé, você tem que tomar atitude. Você tem que agir. Porque se você não agir a sua fé, então as coisas vão continuar do jeito que estão. E se você não tem a fé, então você tem que resolver esse problema. Então o seu problema está dentro de você. Antes de você resolver o seu problema exterior, você tem que resolver o seu problema interior. Porque se você não resolve o problema interior, como é que você vai resolver o seu problema exterior? Bispo, como é que eu resolvo o meu problema interior? Aí nós voltamos àquela fala. Jesus disse: se alguém não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Você só vai ter visão de Deus, entendimento de Deus, compreensão da palavra de Deus. Você só vai ter acesso a Deus mediante a fé. Não tem outra coisa. Você pode pegar todo o dinheiro que você tem e dar para os pobres, ainda assim você não lhe dá o direito de chegar a Deus. Não são as caridades, não são as obras de caridade que vão lhe dar o direito de chegar a Deus. O que faz a pessoa conquistar com Deus é a fé. Mas a fé sobrenatural, a fé de Deus. O que eu tenho que fazer, bispo? Você tem que deixar os seus pensamentos para trás e abraçar o pensamento de Deus. É isso. Você tem que abrir mão da sua religiosidade. Você tem que abrir mão dos seus achismos. Eu acho isso, eu acho aquilo. Você não acha nada. Você tem que abrir mão, você tem que ser como uma criança. Você tem que ser humilde. Você tem que começar do zero. O seu problema tem que ser resolvido dentro de você. É fácil? Não, não é fácil. Claro que não é fácil. É lógico que não é fácil. Mas é o caminho. E você tem que sacrificar. Se não houver o sacrifício, você não vai conquistar nada. Você não vai resolver o seu problema. Ou não é? O que se conquista nesse mundo sem sacrifício? Então, tudo tem um preço. Se você quer esse canal livre de acesso a Deus, você tem que sacrificar o seu eu, o seu achismo. Você tem que se tornar como uma criança. Você tem que chegar e dizer: ó Deus, me perdoe, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, porque eu sou um pobre pecador. Eu sou um pobre pecador e eu preciso de Ti, eu preciso da Tua ajuda, eu preciso da Tua orientação,
Quando a pessoa se humilha diante de Deus, então Deus a exalta.